Olá a todos, muito bem-vindo aos nossos tutoriais da EBD, que estamos estudando o terceiro trimestre, Profeta Menores no Antigo Testamento. A lição é a número 3, Joel, a mensagem do juízo, um chamado ao arrependimento e promessa. Será ministrada no dia 16/7/2023. A revista desse trimestre foi escrita pelo pastor Antônio Paulo Antunes. É o tópico 3, Joel para hoje. O autor diz que a mensagem do profeta é clara. Havendo arrependimento autêntico e fidelidade por parte do seu povo, o Senhor é poderoso para transformar o cenário de desesperança em vitória definitiva. Os termos últimos tempos têm a conotação de esperança, trata-se da vitória final de Deus. Aí no item 1.1, arrependimento genuíno. O autor diz que Joel, ao contemplar aquele cenário de destruição, admoesta aos seus companheiros a buscar a santificação, o quebrantamento e maior submissão ao Senhor. Joel 1,14 Santificai em jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciões e todos os moradores da terra na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. O autor enfatiza que tais palavras ecoam no coração daqueles que são sensíveis à voz de Deus e anseiam por sua manifestação, destruindo a causa, o mal causado pelo pecado dos homens. Aí no tópico do comentarista, o autor cita aqui o comentário bíblico Moody. O comentarista diz que o profeta descreve o vexame dos gafanhotos como se fosse um exército hostil, vindo como exército do Senhor para julgamento. Bem, aqui é um pouco grande a situação, então só vou ler as citações que tem de 5 versículos para baixo. O que passar disso, então vou pedir para que os irmãos mais tarde então possam ler com mais calma. Joel 2, de 1 a 11. Tá? Mas a porta da misericórdia está entreaberta, se o povo voltar para Deus com o coração contrito e a calamidade por ser evitada. Joel 2, de 12 a 14. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-me a mim de todo o vosso coração, isto com jejuns e com choro e com pranto. E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio-se em irar, é grande em benignidade e se arrepende do mal. E quem sabe se não se voltará a se arrepender e deixará após si uma bênção, uma oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus. Aí o profeta convoca uma reunião de oração e jejum na casa do Senhor. Joel 2, de 15 a 17. Tocai a trombeta em Sião, santificai em jejum, convocai uma assembléia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai as crianças e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem o sacerdote e ministro do Senhor entre o alpendre e o altar, e diga, poupa o teu povo, ó Senhor, e não te entregue a tua herança ao pobre, para que os gentios o dominem, porque diriam entre os povos, onde está seu Deus? Aí no tópico 3, no item 3.2, santificação urgente. O autor diz que a falta de santidade emperra e amarra e desacredita a igreja. E quando o povo de Deus despreza a santidade e passa a amar o mundo, se torna o maior impedimento na ação de Deus para a história. O autor comenta que não há nada pior do que uma pessoa que diz ser cristão e viver uma vida mundana, compactuada com o pecado. O autor conclui que a falta de santidade tem sido o grande arrependimento para um avivamento. O autor conclui que a falta de santidade tem sido o grande impedimento para um avivamento. Joel 2,13. E rasgai o vosso coração, e não a vossa veste. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, tardio se irar e grande em benignidade, e se arrepende do mal.
Aí no tópico do comentarista, o autor cita Ezra Bento Reginaldo Leandro na introdução do estudo do Antigo Testamento, CPAD 2019, página 517. O comentarista comentando sobre Joel 2,13. Rasgai vosso coração e não vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio-se em irar, e grande benignidade, e se arrepende do mal. O coração usado aqui não deve ser considerado o centro das emoções e das paixões. O comentarista diz que, na psicologia hebraica, o coração era geralmente considerado como o centro da vida moral, espiritual e intelectual. Então, o arrependimento deles deveria ser acompanhado com Jesus e com choro, exteriorizando a tristeza pelo pecado do arrependimento. Aí, tópico 2.3, libertação e esperança. O autor diz que a mensagem de Joel é atemporal e alcança toda a geração, confrontando-as com seu pecado de viver, confrontando-os com seu modo de viver e ao mesmo tempo apresenta a solução baseada no arrependimento e mudança. Joel 2,12. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro e com pranto. Aos corações que encontram preso ao cenário da destruição, pecado e afastamento do Senhor. Joel 3,16. O Senhor brandará Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Aí no tópico do comentarista, o autor cita aqui o comentário bíblico. O comentarista diz que o primeiro grande ensino de Joel é o arrependimento diante a adversidade. E o segundo é o arrependimento do Espírito sobre toda a carne. E o segundo é o derramamento do Espírito sobre toda a carne. Seu cumprimento ocorreu no dia do Pentecostes, narrado em Atos 2. Rob Nilson declara que a promessa é semelhante à mensagem de Jeremias de um novo concerto. Jeremias 31, de 31 a 34. Eis que dias vêm, diz o Senhor, eu farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, mas no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu haver desposado desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no interior, e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, e nem cada um a seu irmão, dizendo, conheci ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque lhe perdoarei e sua maldade, e nunca mais lhe lembrarei dos seus pecados. Horton diz que ainda não haja predição do Messias no livro de Joel, estudos nos levam a Cristo e ao batismo no Espírito Santo. Joel começa a construir a ponte para o reino da graça. Bem, aqui nós terminamos o tópico número 3, e também a lição número 3. Muito obrigado por assistir. Aguardo todos na lição número 4, que é Amós, é o tempo de buscar o Senhor de todo o coração. Até lá, se Deus assim permitir.